Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 18/2/2026, quarta-feira, 14h10. Nós iremos começar o culto em Atos capítulo 19. Culto completo, terça-feira, terceira viagem missionária de Paulo, Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Terceira viagem missionária de Paulo. Prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Jeová. Mas com alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Jeová, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles e o espírito maligno saiu. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E soltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Por isso que eu falo, meu irmão, quem não tem chamada, não caça imitar, não. Aí tá falando de pessoas que gostam de imitar, sabe? Só porque eu sou pastor, só porque pastor Simão Santo é pastor Simão, aí acha que tem o poder, o mesmo poder que o pastor Simão Santo tem, acha que tem o mesmo poder para expulsar demônios e para curar pessoas. Você não vai curar ninguém, não vai expulsar demônio de ninguém, não vai acontecer milagre nenhum. Porque vocês não têm chamado. Quem não tem chamado, não caça entrar na igreja, não caça imitar, não. Igual vocês do outro lado, eu sei que vocês do outro lado aí, muitas pessoas de vocês não têm chamado. Vocês não é escolhido. Vocês só tem nome, mas não é escolhido. Então, a maioria de vocês do outro lado está assistindo, vocês são imitadores. Imitadores invejosos, mas o poder do Criador mesmo não está com vocês. Jesus não está com vocês, nem o Espírito Santo, nem Jeová está com vocês, e nem a palavra. Então, para de imitar. Para de imitar o evangelho. Você não tem chamado, você nunca vai fazer diferença em lugar nenhum. Entendeu? Por lá, o demônio conhece quem serve a Jesus, os demônios conhecem quem serve a Jeová, os demônios conhecem quem serve ao Espírito Santo, e os demônios conhecem quem não serve a Jeová, quem não serve a Jesus Cristo, quem não serve ao Espírito Santo, quem não adora na igreja, quem não vem à igreja. Então para de imitar. Tem pessoas que é assim, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Só porque pastor Simão agora é pastor de igreja e quer imitar eles. Nunca vai dar certo. Por isso que muitas igrejas estão fechando e fechará mais falsas igrejas. Todas as falsas igrejas vai fechar. Entendeu? Para de ser imitador.
vai aprender a converter, vai mudar de vida primeiro. Entendeu? Vocês não têm Espírito Santo, como é que tá imitando a palavra? Vocês não têm. Continuando, por isso que fala no versículo 16, olha, só estando neles o homem que tinha espírito maligno, e assim orando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos surgiram daquela casa. Se você não tem chamada, não vem para a igreja não. Continua indo para o inferno, porque você não tem chamada. Porque você não quer mudar de vida. Você quer ser imitador, mas você não quer mudar de vida. Entendeu? Tem que mudar de vida. Tá vendo? Já o espírito maligno que falou. O que o demônio falou aqui lá? Respondendo, Atos capítulo 19, versículo 15. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Respondendo, porém, o espírito maligno disse. Preste bem atenção nessa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, somente os inscritos. Conheça Jesus. Tá vendo? Até os demônios conhecem Jesus Cristo. Quem é Jesus? E bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Tá vendo? O demônio não respeita quem não tem chamado. Vocês que não tem chamado, o demônio não respeita não, viu? E vocês que são imitadores aí, tomem muito cuidado que o inferno tá esperando vocês, viu? Que o lago de fogo tá esperando vocês, viu? Seus falsos profetas, falsos profetistas que gostam de ficar imitando. Continuando. Versículo 17. E foi isto notório a todos que habitavam em Eféso, tanto judeus como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam a arte mágica trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quando fala Senhor, é Senhor Jeová ou Senhor Jesus Cristo, entendeu? É um dos dois. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me vir também a Roma. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouves que não só em Efeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo encher-se de ira, e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre uma multidão, impelindo-os aos judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais
temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrílegos, nem blasfema da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, a audiência e a procônsules, que se acusem uns aos outros. E se alguma outra coisa demandais averiguar-se em legítimo ajuntamento, na verdade até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto. Em Atos, capítulo 19, nessa tarde, culto completo. Abençoe somente os meus inscritos e somente os dizimistas e ofertas que estão ajudando nessa obra todos os dias. Amém e amém. Até o próximo culto da tarde, que eu estarei de volta com força completo. Mas aprendeu aí, né, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas. Se vocês não têm chamado, não caça ficar imitando, não. O lago de fogo e inferno está esperando vocês, viu? Seus falsos profetas, falsos profetisas. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Tá assistindo ali, né? Olha lá. Ó, respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheça a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Aí soltando neles o homem, que o espírito maligno, e assoerando-se de dois, pôde mais do que ele, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Tá vendo? Então, vocês que não têm chamado, não caça imitar igreja que fala a verdade. Porque a igreja que fala a verdade anda na verdade. E vocês não andam na verdade. E a pessoa que não anda na verdade é destruída aqui na terra, como muitos estão sendo destruídos. Até o próximo culto e próximo vídeo da noite.